Olá, comunidade Umbrellers, tudo bem? O meu nome é Denise e hoje eu sou host desse episódio que é mais do que especial. Durante o mês de maio, nós coletamos de vocês, em especial das mães, algumas perguntas, anseios, dúvidas, questionamentos que vocês gostariam que nós respondêssemos durante o mês de maio, mês das mães. Então a gente preparou esse conteúdo que ele foi feito por vocês e para vocês. Então aproveito a oportunidade também para agradecer essa collab, né? Essa participação, porque foi mais que especial. E a gente reuniu, então, algumas perguntas, dividimos em blocos por semelhança. E eu já adianto que a gente poderia ficar aqui, sei lá, mais umas 4 horas facilmente falando sobre essas perguntas. Então, vamos tentar moderar aqui o tempo. Se não der certo, a gente já combina uma segunda temporada, né? Com uma certeza. segunda, uma parte 2, né, Lu? Com certeza. Eu concordo, super. A gente tá numa pegada aí de um episódio atrás do outro e, assim, temas muito especiais pra gente. Então, o Dia das Mães, né? O mês das mães é muito especial. E aí a gente teve a colaboração de vocês e a gente quer agora mostrar como é que foi. Intervenções de fora estão acontecendo. Aqui é tipo, como diria Faustão, quem sabe faz ao vivo, Exatamente. né? Então, aqui é vida real e imprevistos acontecem na minha, na sua, na nossa vida. Estamos aqui. E no nosso Umbrella. É. No meu, no seu. No meu, no seu, No nosso Umbrella. Somos 3. Se você caiu de paraquedas e esse é o primeiro episódio que você está assistindo, nós somos 3 psicanalistas que juntas, então, estão reunidas no propósito de dialogar com as mães dos adolescentes e também com os adolescentes e com todas as transformações que essa fase tão característica traz para as famílias. Esse, em especial, é um episódio que vai falar com as mães. Mas antes disso, acho que a gente tem que falar um pouco da terceira integrante que não está presente. Sim, que é mamãe também. Isso. Então, a Esté, hoje, por um caráter especial e tão importante quanto o Umbrella, está ausente, mas com certeza está nos assistindo e está contribuindo da onde ela estiver. E outra, deixou um beijo para cada um de vocês. Tá animadíssima pro próximo, hein? Que vai ser na próxima quinta-feira. Então, fique aí. Para falar de mãe, eu vou cantar uma musiquinha, porque eu assisti um especial de mães nesse mês. E essa música, assim, parece que bateu com um tema que é esse amor, por vezes incondicional, mas que também é um desassossego. Ser mãe é essa dualidade, essa ambivalência. É um amor que também desassossega. É um amor cheio de culpa, preocupação, desamparo, muitas vezes. Então, acho que essa música talvez vá trazer para vocês também algum tipo de acolhimento, um calorzinho no coração. Eu não sei cantar, mas estou com uma colinha aqui e a gente vai tentar falar um Traduzir, pouco. né, esse amor dessa música para vocês. Então é isso, vamos lá. Vamos lá, é Titãs, tá? Porque eu sei que é amor. Eu não peço nada em troca. Porque eu sei que é amor. Não peço nenhuma prova, mesmo que você esteja aqui. O amor está aqui. Agora. Mesmo que você tenha que partir, o amor não há de ir embora. Eu sei que é pra sempre, enquanto durar. Eu peço somente o que eu puder dar. Eu sei que é pra sempre, enquanto durar.
Eu peço somente o que eu puder dar. Que linda! É isso! Então, as mães pedem, não pedem, mas têm expectativas, têm ideais, têm desejos para esses filhos. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Perfeito. Adorei. Adorei a escolha. A gente tava na dúvida, né? Se ia, se não ia. Sempre vai. Aqui sempre vai. Se a gente ia conseguir cantar, não. Então, apostamos. Conseguir, a gente conseguiu. Que foi bom, eu não sei. É isso. É disso que se trata. Mas é pelo amor às nossas mães que a gente está aqui fazendo esse entretenimento também com vocês. Eu acho que é legal. É isso. Tiago, nosso operador hoje, por favor, coloque então as nossas perguntinhas na tela. Olha que legal. A gente vai agora falar para vocês como é que foi esse período do mês, onde a gente foi conversando com vocês sobre alguns temas. A Denise vai apresentar e as respostas são todas suas. Então, Pergunte à Umbrella é esse espaço que a gente nem idealizava inicialmente criar, mas por conta do Dia das Mães a gente achou propício e colocamos esse nome então para um bate-papo de perguntas de vocês e respostas que a gente vai tentar elaborar aqui para ajudar um pouco esses questionamentos. E deixar vocês mais perto da gente, né, Dê? Sim. Vamos lá, Tiago. Então, eu agrupei as duas primeiras perguntas, agrupei por semelhanças numa tentativa da gente tentar responder todas. Tá. Se não, parte 2 aí no ar. Como dar liberdade sem medo dos perigos da rua e como cuidar sem cercear o crescimento delas? É isso aí. Vamos pensar juntas, então? Vamos. Então, como dar liberdade sem medo dos perigos da rua? É muito difícil, né? Cada ano que a gente vive, a gente sempre pensa, tá pior, tá cada vez pior, né? Eu escutava isso quando eu era pequena e faz muito tempo, né? Então, os perigos sempre existirão. Eu acho que a gente pode pensar que a família, né, a nossa casa, o nosso lar, principalmente, as nossas relações primeiras, que é desse lugar da família, é que tem que colocar claro como se defender, como se apresentar, como não julgar o outro, né? Eu acho que a gente começando, né, esse caminhar de uma forma onde haja respeito, haja um olhar para com o outro, a gente vai poder se expressar livremente. O problema é quando a gente se coloca de uma forma agressiva ou de uma forma como se existisse somente a nossa voz, somente a nossa vez, né? Então, os perigos da rua também têm a ver como a gente se comunica. É óbvio, né, que tem a violência, nós não estamos longe dela em nenhum lugar no mundo, mas eu acho que a gente pode contar com uma rede de apoio, né? Então, pensei aqui, quando você for permitir que seus filhos saiam, por exemplo, leve, né? Faça uma tia da perua, né? Uma carona. Leva todo mundo junto, vai buscar, né? Marca um horário. As informações básicas do tipo, não beba no copo de outra pessoa, né? Se apresente numa festa e fique sempre por perto das pessoas que você conhece. Eu não conheço ninguém. Então, fique mais alerta ainda, mas avise que você foi para esse lugar, né? É isso que a gente quer do lado de cá, né? No nosso lado do cuidador, no nosso lado dos pais, a gente quer que vocês se protejam, porque a gente já não vai estar lá do lado, né? Nem a nossa pretensão estar ali do lado numa balada com vocês, mas a gente fica em pensamento, né? Acreditando na educação que a gente deu para vocês. Então, pensem sempre nisso, que é por amor. Que é o que fala a nossa música, por amor, né? Sim. Eu vou complementar a resposta pensando fazendo um paralelo de como foi a época da minha adolescência. E tem a ver com as virtualidades do dia de hoje, da época que a gente está hoje. Quando eu era adolescente,
o perigo estava fora de casa. Sim. Então, o cuidado que os meus pais tiveram, por exemplo, era, de repente, tentar limitar ou dificultar para que esse perigo chegasse perto de mim. Então, era uma limitação, era uma barreira que era física, concreta. Hoje, com as virtualidades e com a internet, com a globalização, o perigo pode estar dentro de casa, num computador. Então, isso não volta mais, né? A gente não vai conseguir retroceder em termos de tecnologia para o mundo que eu vivi, para a adolescência que eu tive. Então, o grande desafio, Cortella fala muito disso hoje, o grande desafio é conviver com a tecnologia, com a facilidade das coisas que a gente tem hoje, conseguindo mesmo assim estar em segurança. Então, como que é propiciar também para os nossos filhos essa segurança virtual? Então, a supervisora da Umbrella, uma vez, numa supervisão, falou assim, que este perigo sempre teve, isso é verdade. O que a gente tem que se questionar também é por que os nossos filhos não conseguem falar não hoje? Por que os nossos filhos ou os adolescentes de hoje não conseguem negar bebidas, não conseguem negar drogas, não conseguem negar relações abusivas, ou não conseguem negar, ou são fisgados por um discurso que é sedutor e que vem pela internet muitas vezes. Então, ouça os filhos também orientando para que ele consiga delimitar um limite entre ele e o outro e o mundo. Sim. E eu acho que você diz uma coisa interessante, né? Ouça seu filho, mas também tem vezes que eu acho que os pais se colocam num lugar assim, meu filho não fala de nada sobre isso. Eu não sabia que ele estava passando por tal situação. Então eu acho que a gente às vezes tem que usar aquela capa de super mulher, né? Super mãe também, ou super pai. Mas assim, de adivinhar também. Acho que a gente tem que se colocar nesse lugar. O que pode acontecer? Né? Tem um episódio não sei se vocês conhecem, né? Um episódio é uma série muito antiga, que é Anatomia de Grey. E tem um episódio que os pais, inclusive os pais são negros, né? Por que eu tô falando isso? O filhinho deles vai começar já está na puberdade, vai começar a sair, ir para festinhas, escola, com os amigos, uma viagem. E eles vão dando todo um passo a passo do que este menino pode ou não pode fazer. Obviamente, na perspectiva do racismo, né? Me impactou bastante, fiquei pensando sobre isso, mas a única maneira da gente ajudar nossos filhos, nossos adolescentes, é mostrar para eles, sim, que existe o perigo. A gente não se iludir, não vai acontecer, porque pode acontecer sim, e eles têm que estar preparados, né? E a gente colocando para eles situações possíveis, e por que não falar da nossa adolescência, porque não quer dizer que nós também não passamos por perigos. Sim. Né? Obviamente que de uma ou outra forma, né? Mas eu vou expor a minha adolescência, eu vou me expor. Sim, porque se você não se expuser agora, você pode se arrepender depois. Eu acho que vale a pena falar, né, Dê? Sim, sim. Tem uns 20 dias, acho, que o papo da minha família foi esse. Conhecer como que tinha sido a adolescência dos pais. Então rolou, né? Com quem que você namorou antes de casar, como que era as baladas, ia, não ia. Eles adoraram, aliás, a conversa. Então, acho que compartilhar que, inclusive, os pais também testaram esses limites de seus pais. Perfeito. Também é importante. Sim, o quanto a gente testou, né? Como mulheres, né? Por que eu também coloco dessa forma?
Porque hoje a gente fala em minorias. Eu não gosto de olhar por aí, mas acho que as mulheres têm um estigma de muitos anos, né, de várias gerações, de que nós somos o sexo frágil, né? Acho que sim, a gente tem uma sensibilidade e a nossa fragilidade, ela é física também. Querendo ou não, existe uma diferença, né, anatômica, biológica, mas se a gente for olhar para o lado do, putz, eu sou mulher potente, estou na rua, trabalhando, estudando, pegando transporte público, viajando, enfim, dando conta de mim, dando conta da minha vida, eu vou precisar estar de olho dobrado, né? Redobrar os cuidados. Então, da mesma forma que uma mãe hoje pensa em seu filho, é como ela pensar nela mesma, eu preciso me cuidar. Né? Então, por que não falar com os filhos sobre os perigos e os cuidados e como treiná-los, muito entre aspas aqui, né? Porque a gente também não tá indo para uma guerra, mas a gente precisa treiná-los a dizer não. E você fez uma pergunta, né? Por que será que é tão difícil dizer não? Será que nós dissemos não para eles? Né? Eu acho que começa em casa também, né, Dê? Sim. Essa coisa do dizer não. Isso eu posso? Não. Não por quê? Porque eu acho que neste momento para você é muito cedo, ou porque é muito difícil depois para você, talvez você se assuste por tal e tal situação, né? Ai, mas puxa, eu não tive, eu queria que eles tivessem. Pense bem, né? Sim. Eu acho que existem as fases e a gente precisa respeitá-las, né? Não antecipá-las. Vamos dizer que o limite ou a falta dele é a bola da vez aqui das perguntas. Ele vai aparecer em outros momentos. Então vamos lá. Vamos lá, Thiago. Roda aí as perguntas. Terceiro bloco, então, é como lidar com as mudanças das fases, né, de desenvolvimento até a vida adulta. Como lidar com uma situação específica. E aí ela fala, né? É mais um conselho se eu tô no caminho certo. E como ser uma boa mãe para os meus filhos. Uhum. Acho que a primeira, né? Ela engloba tudo. Como lidar com as mudanças das fases até a vida adulta. São muitas, né? E acho assim, em primeiro lugar, a gente tomar muito cuidado para não colocar um estigma. Né? O que é um estigma? É você rotular, é você colocar aquilo como, por exemplo, uma fase. Ai, meu Deus, chegou a fase terrível, né? Poxa, eu acho que, em primeiro lugar, é respeitar essa fase. É uma fase muito delicada, é uma fase onde a gente vai vendo que os adolescentes vão, para pertencer e ter um lugar, eles têm que deixar de pertencer e deixar um lugar de infância. Um lugar da criança, como eles foram concebidos, desejados, amados, né? E a passagem disso, desse primeiro estágio para esse segundo estágio, que é a adolescência, é muito complicado. Porque, além das mudanças físicas, nós já falamos em alguns episódios aqui, existe a passagem física que é dolorosa, todos nós sabemos, né? Aumenta de tamanho, aumenta de peso, espinhas no rosto, um odor, um cheiro estranho. Enfim, mudanças que vamos vivenciar no corpo, né? E as mudanças emocionais, aquele alto e baixo, né? Uma hora tá tudo bem, tá super feliz, contente, outra hora um isolamento. Tomar cuidado e prestar atenção no que está acontecendo com seu filho. Né? É normal ele ficar isolado. Vamos lá, não é que é normal ficar isolado. É usual que, na fase adolescente, o adolescente se preocupe com a sua exposição. Né? O que os outros vão dizer, o que os outros vão falar. Muitas das vezes eles param e se isolam para pensar sobre si, sobre as suas questões, suas problemáticas. Eles não costumam ficar falando muito com a gente sobre, né? Como eu disse na pergunta anterior, eu tenho uma dúvida, muito difícil. Sim, legal, você tem um diálogo com seu filho, é aberto, mas tem coisas que eles não vão falar. Como tem coisas que eles não falam, inclusive na terapia. E tudo bem, né? Se eles se sentirem à vontade, tiverem vontade de falar livremente, ótimo, né? Deixemos, escutemos.
Porém, isso pode não acontecer. E aí, o que a gente faz como pai, como mãe ou como cuidador? A gente fica de olho, né? Mas não só de olho, a gente vai até o adolescente, a criança, e pergunta. E aí, como é que você tá? O que você tem visto? Deixa a mãe ver também, junto. Conta pra mim como foi o filme que você assistiu na casa do amiguinho X. Né? Como é que tá sendo na escola? Então, assim, a gente munir de perguntas, porque na hora que você faz perguntas, eles vão ter que pensar na resposta que vão dar. E vice-versa. A mamãe está perguntando, eu também posso perguntar para ela. Abra essa linha de comunicação. Então, quando a gente fala dessa fase indo para a vida adulta, é essa construção. É esse degrau por degrau que a gente vai junto, de mãos dadas, e muitos abraços e muita conversa que a gente vai conseguir chegar lá. Uhum. É como eu vejo. Sim. E acho importante também a gente considerar sobre essa perspectiva o luto. O luto de ver as fases também mudando. Sim. Porque se as fases mudam, o seu papel enquanto mãe também muda. Eu escrevi escrevi um roteiro ontem para um episódio que a gente vai gravar só no final do mês. E é com uma mãe de um adolescente que hoje tem 17 e o menorzinho tem 11. E quando a criança é pequena, o trabalho da mãe também é muito braçal. Sim. Né? É um trampo mesmo de cuidado, né? Sim, toda a operação. Físico. Sim. E conforme isso vai mudando, a criança vai crescendo, ela vai ficando com mais autonomia, o trabalho vai ficando menos braçal e mais de preocupação, e uma preocupação, inclusive, que é muito do imaginário também. A mãe fica lá pirando, imaginando o que poderia acontecer ou não na balada. E isso que significa, muitas vezes, olhar para si. Porque se o papel enquanto mãe muda, o que você faz com aquilo que sobrou? Sim. O que faz, então, para você, nesse novo lugar de uma mãe que é participativa, porém menos operacional, de braço, mas num lugar mais de comunicação, num lugar também que às vezes tem que se voltar pro casamento que às vezes estava meio negligenciado, aí os filhos vão embora, assim, o que você faz com o marido que estava meio encostado? Então é um convite também, e as fases vão passando e você é convidada e convocada a pensar nesses lutos também. Se a gente for pensar nas mães solo, né? Da mesma forma, não tem um relacionamento naquele momento, tá lidando com a questão do filho, da filha, e puxa vida, com quem que eu vou contar, né? Tá bom, o operacional era até mais fácil, né? Porque eu dava conta ali, tinha uma pessoa que ajudava aqui, sogra ou mãe e pai, né? Mas na hora de você falar com seu filho, você não pode delegar tudo. Isso. Né? Existe a figura que a gente pode considerar uma figura necessária, que é a figura materna, que é você estar ali, mas também a referência paterna, né? Que não necessariamente precisa ser o pai. Então, a função paterna ela pode ser feita por você, inclusive, que é a interdição em alguns momentos. A gente chama de um olhar para a lei. Isso pode, não pode, por que não pode, né? É de dar o limite, de dar a borda para que o seu filho não ultrapasse determinado acordo. Isso é necessário? Porque aí ele vai saber dizer não lá fora, na rua, né? Uhum, sim. E o inverso também é verdadeiro, né? Sim. Mãe solo, que assim, você se programou para uma maternidade em carreira solo. Aí você já sabe, em 3 anos eu vou ficar fora do mercado amoroso, porque você não vai ter tempo. Sim. E aí a criança tem uns 4, 5 anos, você fala, acho que agora eu já consigo ir para uns dates. E como que é isso? Deixar também esse lugar em qual você escolheu, se dedicou, se empenhou,
é um par ali, uma dupla que está ali simbolicamente já organizada. Você vai se distanciar disso para procurar um outro objeto amoroso, no caso. Então, também é um luto se distanciar de uma relação para conseguir viver a outra. Tem uma frase da Clarice Lispector, que até outro dia eu postei, que eu achei tão legal, que é assim, para emergir o adolescente, né, o adulto, a mãe tem que se ausentar, né? E você fala da fase aqui na nossa pesquisa, das fases do adolescente, mas tem as fases da mãe que você acabou de dizer, né? Então, é a dupla, o filho e a mãe, solo, ou os pais, que a gente tem que ver, tá bom, ele tá mudando de fase, mas você também tá. Que fase que você tá nesse momento? É muito triste, eles eram pequenininhos, ou eu dava conta de tudo, era operacionalmente difícil, mas era mais fácil porque ele estava embaixo das minhas asas. Agora não, isso. Então, é uma nova fase. O luto é dos dois lados. É o luto da criança, de não saber seu lugar, mas é o luto também do pai e da mãe, que falam assim, e agora? E agora é o novo. Vamos abraçar essa causa, vamos juntos pro novo. Vai ser inaugurada uma nova fase? Vai. Né? E essa nova fase, ela precisa ser ruim? Não, ela pode ser muito boa. Sim. Né? Basta, acho que, união, basta você olhar que nada é para sempre, né? Essa fase é uma fase e é passageira, mas precisa ser uma fase passageira, bem vivida, bem construída, bem planejada na família, no lar. Né? Sim. Mesmo quando é uma mãe solo ou um pai solo. Sim. Né? Tem outros laços para além daquela dupla ali determinada pela mãe para o filho. E aí, respondendo aqui a pergunta 5, como ser uma boa mãe para os meus filhos, o psicanalista Winnicott, ele tem uma frase que é linda, que talvez responda essa sua dúvida, seu questionamento. Para o Winnicott, ele diz que é muito ruim a ausência de mãe, mas é pior ainda o excesso de mãe. E que mãe, essa boa mãe com muitas aspas, não é uma mãe perfeita, mas sim uma mãe suficientemente boa. Perfeito. Então é a mãe que, dentro daqueles combinados entre a dupla, é uma mãe que consegue faltar e que consegue também acolher. É isso aí. A mãe, o seio bom e também, o seio né? mal. E o seio mal. Então, desde a concepção, a gente tem essa dicotomia, né? E o que eu vou ser, né? A partir do momento que está concebida uma criança no meu ventre, né? Você aí que está nesse caminho. Eu acho que é o que é possível. Né? Não existe perfeição. Não existe. Essa é uma falácia, a gente já também falou sobre isso, né? Não existe perfeição, não existe um filho perfeito ou ideal de filho. Uhum. Se você constrói um ideal de filho ou um ideal de mãe que você quer ser, é fadada a frustração. Então, grande, né? E grande, né? Então, nem tanto ao céu, os antigos diziam, nem tanto à terra, né? Vamos tentar navegar por este meio, que é o possível, que é o plausível e na verdade, o prazeroso mesmo. Porque se a gente se empenha para ser perfeita, há um sofrimento tão grande dos dois lados, porque você vai ficar exigindo de você e exigindo do seu filho. Para quê se exigir tanto assim, né? Então, nós vamos estar em constante desenvolvimento. E busque conhecimento. Hoje em dia, nós temos, em YouTube e nas mídias sociais, tanta informação, tantos vídeos legais. Olhe também para os avós, né? Para os pais. Poder contar também com a sabedoria dos mais velhos, por que não? Olhe para os pares, para os seus amigos, para as suas amigas. Né? Uma rede de apoio é essencial, né? No momento em que você está ali, sem saber muito o que fazer. Né? Tá todo mundo no mesmo barco. Sim. E para complementar esses 2 primeiros blocos, eu escolhi, para exemplificar esse episódio, um relato de uma influencer que eu vi no Instagram, chamada Cissa Campos,
que ela tem 30 anos e ela diz que numa determinada ocasião ela foi pra balada e ela foi... Sabe Boa Noite Cinderela? Sim. Colocaram uma substância na bebida dela. Não aconteceu, assim, nada mais grave do que isso, porque ela estava rodeada de amigos e ela conseguiu ser amparada, teve o suporte que precisava. E nesse relato, ela fala justamente disso. Os inúmeros desafios ou algumas circunstâncias, como diz aqui a pergunta, algumas situações específicas que ela foi vivendo, independente da idade que ela tem, que ela sentiu que o direcionamento de alguém mais velho, alguém que estava longe daquela situação, foi importante. Nossa. Então, sair com amigos, prestar atenção na bebida, não deixar o copo solto. Então, e é um recado para os dois lados, né? É isso aí. É um recado para o adolescente. Então, esse pai, essa mãe que está longe de do turbilhão de emoções que você está vivenciando, justamente por estar longe, ele tem um conselho que você talvez não tenha pensado antes. Uhum. E que esclarecimentos, direcionamentos são importantes, sim. Esse é o recado que eu quero deixar aqui para os adolescentes que nos assistem. E as mães, eu quero reforçar o que a gente está falando aqui, né? É um trabalho que, independente se o filho tem 10, 20, 30 anos, a preocupação ela é permanente, né? Sim. Eu sempre falo para minha mãe, você continua nos educando. Ela tem 81 anos e eu digo, não sai desse lugar. Você é necessária. Sim, sim. Você falou, Lu, do continente, né? Do Sim. limite, do contorno. Eu tinha separado uma frase assim que vai cair como uma luva para isso. É uma frase de um psicanalista, mas é assim, super representativa. A frase é assim: a libido é um rio corrente. Se represado, inunda. Se transborda, devasta, com uma passagem ao ato que já falamos aqui. Tudo depende para onde você direciona essa correnteza. Ai, que legal, ótimo. Por isso que esse direcionamento dos pais é tão importante. Sim. Porque o adolescente por si só está nesse transbordamento. Então, às vezes, precisa conter. Sim, como eu pensei agora, como uma paixão. Às vezes a gente se transborda, né? Pela paixão. Não só a paixão por um... Crush. Um crushzinho, não é um crushzão. Mas assim, algo como... Você se apaixona quando seu filho chega. Eu me apaixonei pelos meus 4 sobrinhos nascendo. E assim, a paixão é avassaladora. E assim, a gente transborda. Né? Nós somos feitos... Um dos nossos componentes na nossa receita de bolo são as emoções, né? Então, falar, eu não vou, imagina, vou ficar plena. Isso não existe. Não é consciente, não é racional. Né? Então, saber lidar com isso. Quando você tenta lidar e saber lidar com isso com você, como é que vai ser com seu filho? A mesma coisa. Né? Parece fácil, eu sei que não é fácil, mas enquanto você não se incluir na educação que você quer dar para o seu filho, e falar como é para mim o que eu tô falando para ele, vai ser mais e mais difícil para você. Uhum, sim. Vou aproveitar o gancho, se você deseja, se o papo tá bom e se a conversa vale a pena, deixa nos comentários aí a parte 2 que a gente organiza. Seu pedido é uma ordem, sempre. Aí. Mais perguntas, mais colocações. É isso. Manda aí seu recado. Vamos lá. Próximo. Acho que aqui foi tudo, Como lidar com situações de conflito e ser ouvida por ele? E aí agora é a questão do limite na veia, né? É incorreto castigar a desobediência ou desrespeito com castigos, como, por exemplo, ficar sem celular? Qual é o melhor caminho quando eles desobedecem? Olha, eu tenho uma visão assim, que tudo é
tudo é um degrau, como se você estivesse alcançando... eu tenho que alcançar um objetivo, né? Então, eu vou começar por um primeiro degrau. Primeiro degrau, nesse caso, como eu visualizo? Muita conversa. Exemplos, né? Puxa exemplos seus, exemplo de alguém que você conheça. Tem tantos exemplos nas mídias sociais. Traga o exemplo, assista junto e mostre, o que você achou disso, filho, filha? Né? Putz, eu tô angustiada com essa situação. Como é que é para você? Vai trazendo uma conversa, né? Porque você vai preparando o terreno, né? E com o tempo, nas situações mais críticas, às vezes não dá tempo de você chegar, explicar, conversar. Se você já vem fazendo isso como se você estivesse regando uma plantinha, né? Que é regar uma plantinha na relação. Você vai trazendo informações e uma base, né? Para ir dando este contorno, né? Como se fosse o vaso, né? A plantinha está ali, a sementinha está ali, tem a terra... Você vai adubar ou você vai colocar água e tem um vaso que vai estar em volta. Então, a plantinha ela vai ter um ápice. Ela vai chegar a ser árvore, ela vai chegar a ser florida, enfim. Mas o que você vai colocando ali? O seu conhecimento baseado no conhecimento mútuo do teu filho com você. E você vai costurando isso. A conversa num diálogo, de um diálogo vai ser necessário ou não botar limite? Vai depender. Se a criança entendeu, se o adolescente entendeu o que você vem dizendo e você percebe que houve uma aceitação, vai ser mais fácil. Mas sempre há conflito. Sim, nada é fácil. Haverá conflito. Por quê? E é bom que haja o conflito. O conflito na adolescência existe exatamente para que haja um segundo vasinho, né? O vasinho deles. Eles vão construir a sua sementinha e dizer, esse sou eu. Aqui éramos nós, agora sou eu. Então, eu vou começar a plantar minha sementinha, a regar do meu jeitinho, né? No meu vasinho. Então, legal, qual que é a ideia? Vamos pensar aqui, esse tipo de convivência em que o conflito acontece, por que está se separando de mim? É natural e necessário, porque o sujeito do seu filho vai emergir a partir daí. E aí você vai conhecer, muito prazer, né? Esse é o meu novo filho, é um filho adolescente. E aí que você vai começar a pensar, puxa, no próximo degrau. Ele já está apontando para ser um adulto, né? Vai acontecer briga, conflito, perguntas não respondidas? Vai. Quando isso acontecer, você já está num outro degrau da relação, aí sim é necessário você colocar limite. E aí eu vou castigar? Puxa, o castigo, vamos pensar que ele mais atrapalha do que ensina, né? O que ensina? É você mostrar o curso do Rio, que a Dê falou. Vai por esse curso aqui que vai dar tudo certo. Não, eu quero ir por aquele. Ok, então você vai se responsabilizar. Não sozinho, né? Porque até os 18 anos, pelo menos, ou 21 anos aqui no Brasil, eu sou responsável por você. Então, nós vamos calcular juntos. Você vai por aqui, então vamos calcular. Agora, você tem que saber prós e contras dessa situação, né? Eu que fui executiva, fico pensando, planejamento estratégico, prós e contras do planejamento estratégico. É isso. Vai dar na água. Isso aqui é fato. O seu chefe chega para você e fala, eu conheço. Aí você fala, mas pera, eu quero ir por ali. Então tá, prova por A mais B que você tá embasado. Legal. Eu vou ser castigado ou não por isso? Se eu tiver ali num convívio, num consenso, muito provavelmente não haverá necessidade. Só se você cagar muito. Só se eu cagar muito, né? E aí é que tá. Eu acho que é aquela independência assistida. Isso. Né? Que você fica com um drone ali de cima, olhando o seu adolescente. Percebeu que ele vai dar aquela engrenada mais para um lado? Chama, pensa bem, acho que não está indo bem. Vamos rever esse nosso acordo? Isso. Então, aí você vai de um degrau ao outro sem uma coisa muito brusca. Aí, e aí chegou a hora do castigo. Bom, o que pode ser um castigo? Na minha opinião, jamais a violência.
jamais a violência. Porque se você age com violência, você está abrindo a possibilidade de seu filho aceitar a violência em outros lugares que não em casa. Então eu acho, bom, ele tem que sentir falta de algo? Ok, todos nós sentimos falta de algo e a falta é bom para o crescimento para todos nós, né? É a partir da falta que a gente identifica o desejo. Então, se ele tem desejo de continuar ali numa boa relação contigo e conseguindo atravessar essa fase e subindo os degraus, né, para chegar a ser aquela árvore ou aquele adulto, ele vai negociar com você. Ah, vai ter uma perda? Ó, essa semana não tem cinema, por exemplo. Né? Ou, putz, essa semana você não vai na casa dos seus amigos. Infelizmente é o que acontece e eles vão ter que lidar com isso. Todos vão ter que lidar com isso, na verdade, né? Uhum. A falta é necessária, sim. Mas eu não sei se isso seria castigar. Eu acho que seria educar. Uhum. O que você acha? Eu concordo em gênero, número e grau. E eu lembrei de uma situação. Ai, ai, ai. Não, você tava fazendo a metáfora dos degraus enquanto uma escadinha. Eu tive uma supervisora que ela falava de rampa. Sim. Às vezes, ela escutando um caso, né? Eu trazendo o caso para supervisão, ela falava assim: ai, mas esse parou na rampa, né? Então, às vezes, a gente para na rampa. Sim. Então, em algum degrau ali, a gente estaciona. E então, será que não dá para voltar para o degrau de baixo e rever esses acordos? Sim. Eu lembrei muito dessa metáfora que a minha supervisora falava. Parou na rampa... Vamos fazer alguma coisa para não estacionar. Vamos rever, recalcular a rota, rever combinados. Então, isso eu acho que é importante para os dois lados. Eu acho que até há a possibilidade da gente estacionar por um período e não ficar angustiado por causa disso. Espera lá, vamos esperar mais um ano para você assistir um filme de terror, assim, assado, né? Ou uma nudez? Vamos. Ah, uma cena de sexo? Vamos, mas... fala com teu filho a respeito. Fala, vai ser uma coisa que você vai... tudo bem, você vai ver, você não vai entender muito bem. Ah, mas como assim? Tá, você quer assistir comigo? Né, junto? Ah, não, tenho vergonha. Ah, tá vendo? Por que não pode assistir comigo? Porque é tabu, né? Então, se não é feito em casa, não dá pra ser feito fora, né? Então, também, os filhos têm aquela imagem, né? Dependendo da idade, tem a imagem. Mamãe e papai não transam. Opa, como não? Da onde você veio, né? Aqui a galera dando risada. Tem gente dando risada por aqui. Da onde você veio, né? Então, tudo que é feito em casa é feito fora, né? Ah, mas eu quero romper os limites. Tá, você vai romper, vai ter tempo para isso, né? E isso vai acontecer de uma forma ou de outra, né? Mas vamos degrau por degrau. Né? Vamos respeitando isso. Você acha que é possível? Acho que sim, né? Sim, achei perfeito a metáfora. Adorei. Acho que sim. É isso aí. Sim. E aí, inventei agora, né? Tava fora do script, mas acho que faz sentido complementar. Total. Se nós já falamos aqui, aliás, nosso episódio inaugural foi esse, sobre a diferença de puberdade e adolescência... os caminhos serão distintos muitas vezes. O adolescente tá amadurecido em termos físicos, mas não necessariamente psíquicos. Sim. Então, às vezes, precisa guardar um pouquinho mais num degrau mesmo. Eu tenho um adolescente que eu atendo, que ele tem 13 anos. Aí ele começou assim: eu estou lendo um livro assim, assado. Este livro é para 18 anos. Mas aí a minha mãe percebeu que eu estava lendo o livro e tirou de mim. Por quê? Eu falei, por que você acha que sua mãe tirou de você o livro? Ah, porque acho que ela não gostou. Mas por que ela não gostou? Aí vamos, né, descendo o degrau. Ah, eu acho que é porque é para 18 anos. E quantos anos você tem? 13. Ah, mas eu não concordo. Não, que você não concorda, ótimo. Né? Mas até aí... qual é o motivo de você estar subindo 2, 3 degraus para já, com 13, estar num livro com conteúdos de 18 anos? Qual é seu interesse em pular essas etapas, né? E aí a gente vai trazendo para a mesa. Vai trazendo o que tem, quais são os componentes do livro de 18 anos que ele vai
se perguntando. Aí eu trouxe para ele assim, você tem dúvidas do que você leu até agora? Tenho. Eu falei, então traz pra gente. Ah, não. Eu não vou trazer. Por quê? Eu tenho vergonha, tá vendo? Se não pode ser falado, é porque tem algo ali que você ainda não tá absorvendo ou não entendeu. E assim, é um mal-estar para você, não é só para sua mãe. Né? Então, por que não respeitar o limite? Eu tô tendo que respeitar, né? Agora não tem jeito. Eu falei, é isso aí. Então, o castigo dele foi ela tirar o livro e dizer, daqui a 5 anos você vai ler esse livro. Ela pode ler? Claro, ela é acima, ela tem maior de 18 anos, ela né? Ela tá 30 a mais. Então, assim, isso vai acontecer, como você disse agora, tá fora do script, né? Acho que Umbrella, aqui a gente tá como um adolescente, né? A gente tá num lugar onde imprevistos acontecem, né? O não planejado. O não planejado acontece. E é também para mostrar para nós que temos uma rigidez, às vezes, umas com as outras, que a gente quer trazer o melhor para você. E também com vocês de dizer assim, não tem nada perfeito, sai do script. O planejadíssimo vai ter uma coisa que vai rolar ali que o outro não quer. Então tá, vou ter que rever. Ok, revejamos a rota, né? Revejamos o que estava se planejando e que, de repente, não ia ser o melhor. Junto, sempre, né? Aqui somos um trio, né? Ou, no mínimo, uma dupla, né, Dê? Isso, sim, perfeito. Porque esse organismo, esse contexto também vai se autorregulando. Exato. Com a participação de seus membros. Sim. Acho que é isso, para fechar esse bloco. Vamos pro próximo. O que é mais importante para um adolescente? E como fazê-lo ser mais aberto? A gente já falou disso, né? Acho que em primeiro lugar precisa perguntar, né? O que é mais importante para um adolescente, né? Eu acho, pelo que a gente já estudou até agora, né? E a gente vem estudando bastante para estar nesse lugar aqui, e a gente vai continuar estudando, é pensar assim, que lugar eu ocupo? O que eu quero ser? Quem eu sou? Né? É poder ter essa liberdade do pensar e do agir, que em alguns momentos não vai ser possível. Uhum. Integralmente não vai ser possível, né? Porque existe sim aquele lado onde, puxa, por que eu tenho que me submeter aos meus pais, né? Essa é uma tirada, às vezes eu vejo em consultório. Mas por que eu tenho que submeter? Tá bom, eu respeito meu pai e minha mãe, mas até quando eu vou ter que me submeter? Essa é uma boa, eu acho que é um tema aí de assim, eu quero já ser adulto. Eu quero poder. Né? Eu quero ser livre. Acho que tem um curso para esse questionamento, né? Uhum. Todas essas perguntas que você elencou agora são perguntas fundantes, né, para o adolescente. São perguntas que rondam essa fase. E eu gravei um episódio com o nosso estagiário aqui do Umbrella, e ele falava assim, no episódio, sem combinar, ele falou assim, até quando eu preciso provar que eu sei fazer as coisas? Tá vendo? Então, são perguntas que vão rodeando toda essa fase, esse período. E o que é mais importante para eles, normalmente nem eles sabem ainda. Então, também estão construindo tudo isso. Agora, enquanto pais, eu acho que nós podemos complementar, e aí direcionando a resposta, é que é importante esse limite, esse contorno que dá um pouco de integridade física, muitas vezes, para esse adolescente. Então, é importante os direcionamentos, é importante os esclarecimentos, é importante essa educação que é feita ao longo desses degraus que nós falamos agora há pouco. E pai e mãe, eu acho que eu tenho que dar uma notícia para vocês que talvez não seja tão boa, que é todo esse trabalho e todo esse trampo que a situação exige não será reconhecido nessa fase. Tudo não terás. Porque
É um trabalho do cão, é uma grande preocupação, mas o adolescente não, nessa fase pelo menos, não vai falar obrigada, pai. Você falou obrigada, pai? Não vai. A gente não falou obrigada, pai. E na psicanálise a gente acredita numa coisa que é muito interessante. A gente só consegue enxergar as coisas a posteriori. Sempre. Então, depois, é um trabalho de longo prazo que você vai colher os frutos só depois. É igual o planejamento estratégico de 5 anos. Para bater meta, você precisa de 12 meses. Você não vai ver o resultado no primeiro ano. Então, você vai ouvir este obrigada, pai, só depois dessa fase. Sim. Isso significa que é um trabalho árduo, difícil e sem reconhecimento imediato, mas que precisa ser feito. Sim. É um saneamento. A Esté fala de profilaxia. Sim. Que é o preventivo da coisa. Sim. Eu gosto. E é começar desde a barriga. Na minha concepção. Desde lá de pequenininho mesmo. Né? Aconteça o que acontecer. Né? E isso é ser família. É você acolher tudo o que acontece entre os entes que estão ali convivendo, né? E assim, você não vai explicar para o seu filho o que você está sentindo? O que é mais importante para você? A minha carreira, por exemplo, né? Ou porque eu preciso para me sustentar, ou porque eu tenho um ideal. E o que é importante para o seu filho? Você já perguntou? Pergunte. Filho, o que é importante para você como pessoa? Ele vai te responder alguma coisa. Uhum. E aí, a partir dessas duas visões, acho que dá para a gente calcular uma rota paralela um ao outro ali, né? E aí, um vai dando contorno ao outro, né? Então, uma mãe... tudo bem, eu queria ser uma super executiva, viajar todo mês para o exterior, mas eu tenho um filho. Ok, eu conheço uma executiva que podia, né? Ainda bem... levou o filho até os 2 anos de idade nas viagens da empresa. Tem mães que não vão conseguir fazer isso. E aí? Castração. Né? A frustração de não poder ter tudo. Sim, não podemos ter tudo. Da mesma forma, seu filho. Eu gostaria de todos os anos fazer a comemoração no final do ano, uma viagem com a minha turma. Não poderás fazer. Não tenho dinheiro, não está na hora, ou ficou doente... Haverá frustração? Sem dúvida. E é isso que vai fazendo, né, a constituição do sujeito, que é dificuldades e facilidades na vida. É o sim, é o não. Né? É a liberação ou é o limite? Né? E sempre a 2, ou sempre a 3, a 4. Né? Sim, sim. E um ponto que já falamos e cabe muito bem nessa pergunta 9, como fazê-lo ser mais aberto? Vamos dar 2 passos para trás, mãe, pai, para a sua expectativa de que ele... eu quero que ele conte tudo. Também não vai contar. Não. Então, não tenha essa fantasia como ideal de que você vai conseguir saber de todos os segredos e de todas as ideias e de tudo que acontece que pensa esse adolescente. Nós temos segredos, todos nós. Então, também aceite aquilo que ele consiga falar. Eu tô pensando aqui também, dicas, né? Trazer temas, sabe? Como eu te disse logo no começo do episódio, né? Traga algum tema para a mesa, sabe? Tente fazer dentro de casa movimentos em prol deles, em prol do adolescente. Às vezes a gente fala, não, já fico a semana inteira no trabalho, hoje é meu dia de beber, hoje é meu dia de... Ok, você quer beber? E aí teu filho está em casa, né? Ou você quer sair? Conte com uma rede de apoio. Vai dormir na casa de um amiguinho, né? Vai dormir na casa dos avós. Para você também não ficar aquele elástico extremamente puxado que uma hora estoura. Rígido, né? Rígido, né? Então, acho que tanto de um lado quanto do outro, a gente tem que ir se negociando, né? O que eu negocio comigo, que é estritamente necessário para mim neste momento, que eu posso ou não abrir mão. E trazer isso para a mesa.
Temas adolescentes são extremamente importantes para a família. Por quê? Porque o adolescente, quando a gente coloca esses temas na mesa, ele pode não falar, ele pode não vir com uma pergunta direta, mas ele estará escutando, ele estará absorvendo, fato, né? Então, um filme, mas eu fico meio assim de colocar esse conteúdo. Se você não colocar em casa, ele pode ver fora. E como que ele vai se comportar? Será que não é melhor tentar negociar? Vamos ver um filme mais polêmico hoje? Né? Vamos falar de um tema hoje? Falar fica difícil, ele vai para o quarto. Tá bom, não precisa falar. Com vídeo, se ele não quiser, também respeite. Né? Acho que assim, meu pai falava assim, tudo que é demais é demais. Ou seja, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Vai ficar muito isolado, chama. Né? Vai ficar muito exposto. Putz, está na hora agora de ler um livro, de estudar, ou vamos nos recolher. Né? Se a criança, se o adolescente não tem uma rotina e se desorganiza, mentalmente ele também terá. Uhum. Sim. Né? Estamos chegando ao fim desse encontro, mas eu separei alguns dados demográficos, porque também é meio fantasioso a ideia que só na minha casa tem problema. Sim. Né? A história da grama do vizinho é mais verde. Sim. E os pais todos conseguem dar conta de seus filhos, menos eu. Então eu trouxe uns dados para a gente perceber que, tipo, toda casa tem pepino e toda crise existe em qualquer lugar, né? Não ainda só, bem, né? Então Sim. vamos lá. Tiago, isso. Então qual que é a idade média das pessoas que responderam a nossa pesquisa? Então, a maior concentração está aqui nos 45 até os 54 anos e o segundo grupo de 35 a 44 anos. Uhum. Mais Vai lá, Tiago. Se tem filhos, a maior parte respondeu de 6 a 12, numa puberdade aí. E o segundo grupo de 13 a 18. Que é também a nossa tentativa de diálogo aqui no Umbrella. Sim. O próximo, em algum momento, como pai e mãe, achou que precisava de ajuda especializada. A grande maioria, sim. Então, estamos aqui também para isso, para ajudá-los e orientá-los. Que bom, né? Além do atendimento clínico. E mais um, Tiago. Qual é a pior coisa que poderia acontecer com um adolescente? Então, estourando, né? Drogas e vícios, né, Dê? Vícios e drogas, exatamente. Tem uma resposta de suicídio. Violência. Violência, né? Mas ronda mais ou menos os mesmos... Olha que interessante. Não ter caráter e fazer mal aos outros. Sim. É uma preocupação dos pais, né? Sim. Prostituição também aparece, né? Abuso sexual. Lá em cima. Próximo. Qual a sua maior preocupação com relação ao futuro? Repete vícios e preconceitos. Carreira. Afetos. Segurança. Medo, olha que interessante essa. Medo das amizades que não têm os mesmos princípios. Acesso à droga, pedofilia. Esses dois, ser bem direcionado. Quem que direciona, né? Somos nós. Sim. Não atingirem o alvo. Que alvo, será, né? Que tem por trás dessa colocação? Muito cuidado, né? De novo, aquele ideal do eu. Meu filho tem que ser Harvard, né? Meu filho tem que ser o cara preparadíssimo. Muito cuidado, né? Nesse momento. Acho que isso é uma construção, tem a capacidade, não é uma capacidade apenas mental, mas é uma capacidade como pessoa, né, que não diz mais nem menos, não é um valor ou desvalor, né? É uma questão de como aquele sujeito vai se desenvolver na vida. A gente sabe bandas maravilhosas de rock, eu adoro rock, a gente vê assim caras bilionários e foram para o mundo das artes, né? Agora, posso imaginar como
os pais desses caras lá atrás devem ter pensado: meu Deus, meu filho não será um médico, não será um advogado, né, bem sucedido, mas é um cantor de rock. Então, muita calma nessa hora, né? Isso, cuidado com as expectativas. Sim. E a última... Então, como que a Umbrella Psicanálise poderia ajudar? Então, fazendo isso que a gente está fazendo agora, obviamente... respondendo questões pontuais, falar sobre rejeição e medo. Esse é um tema bom aí. Muito bom, nós vamos fazer. E muito apoio aos pais que têm ansiedade, uma doença muito comum nos dias de hoje. Falaremos também. A controlar a ansiedade e expectativas do amanhã dos pais. Nós Isso. vamos falar. Com certeza vamos falar. Tá anotado. Isso. E a gente pede para que vocês estejam com a gente em todos os episódios. Não conseguiu assistir na estreia, que é toda quinta-feira de manhã, às 9h. Assista em qualquer outro momento e traga essas questões para nós. Em nossos canais digitais, a gente coloca ali, entre em contato, faça uma pergunta. Estamos sempre veiculando algo. Não deixe de trazer, porque a gente só faz esse espaço acontecer porque existe você, é para você e por você. Então, estejam com a gente em todos os momentos que estaremos também contigo, né? Sim, Umbrella Responde é uma realidade e um ideal que nós gostaríamos de manter e sempre com a ajuda e a participação. Gostei. Vamos lançar um Umbrella Responde? Sim. Gostei do seu insight. Pode ser ou aqui no YouTube, eventualmente um episódio especial, mas toda semana a gente tá lá no Instagram. Semana. A gente tá lá no Fechou. Instagram. Topou essa? Gosta? Olha meu dedo aqui com o band-aid. Gosta? Né? Eu acho legal. Vamos? Vamos. Fechou. Então, seja convidado. Mais uma vez, obrigada. Agradecemos a participação. Da Estela, fora, né? Sim. Está participando com certeza conosco aqui. Sim. A participação de todos vocês, sendo aqui pelas perguntas, sendo pelos stories, pelas publicações que fazemos semanalmente. E principalmente, assim, não deixe de indicar nosso canal, nosso perfil, acionar o sininho, né? E a gente tem sempre no final dos episódios, uma lembrança. Se você se importa, põe o hashtag Eu Me Importo e compartilha o vídeo com alguém que está precisando. Você vai ver que vai dar um resultado legal. É isso. A gente se vê no próximo episódio. Um beijo e até a próxima semana. Tchau. Beijo.